Tá, pessoal, vamos então dar início, né, a esse fórum, Diretrizes Curriculares Nacionais, curso de graduação em jornalismo. Então, primeiramente, em nome da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e em nome da SOCICOM, que é a Federação Brasileira das Associações Acadêmicas e Científicas de Comunicação, eu quero dar as boas-vindas a todos e agradecer também pelo empenho de todos. Vocês sabem que é um fórum autossustentável, né? Todos se envolveram para viabilizar a vinda até aqui. Trata-se de um evento, de um fórum que é realizado de forma conjunta, né? SOCICOM, ECA, Departamento de Jornalismo, aqui representado pela professora Mayra, que é a chefe do departamento, a SBPJ, Associação Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo, representada aqui pela presidente Cláudia Lago, o Fórum Nacional dos Professores de Jornalismo, representada aqui pela presidente também, a Mirna, a Federação na FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, aqui representado pela Valci, que depois vai fazer uso da palavra, a Intercom, que é o Zé Marques aqui, presidente honorário, e o Fernando, cadê o Fernando? Que é o nosso coordenador do ENSICOM, né? E assim, então, nós já vamos dar início. Antes, porém, considerando, né, o que nós estamos passando no momento nesse país, eu tomo a liberdade de pedir para a gente fazer um minuto de silêncio em memória do Santiago Andrade, porque eu acho que foi um resgate, inclusive do papel do jornalista, né, do repórter fotográfico, cinematográfico, a importância que esse profissional tem, e ao mesmo tempo um momento muito triste para a liberdade de expressão, quando a gente sabe, né, pelo Repórter Sem Fronteira, que no ano passado o Brasil tem um número maior do que o México em mortes de jornalistas. Então, eu acho que essa morte não foi em vão, né? Mas eu acho que a gente poderia render uma homenagem de 1 minuto de silêncio. Tá, então, em continuidade, como todos vocês receberam, nós temos uma jornada, né, um programa. Então, nós vamos fazer uma breve abertura, vou passar a palavra para um breve depoimento de todos aqui presentes na mesa, e em seguida nós já vamos dar início, então, a um painel que já didaticamente, né, já foi programado. O professor Marcos ficou preocupado com o tempo, então já vocês, virando a folha, vocês, não vou repetir também, mas está programado, que será então coordenado e mediado pela professora Mayra, e depois nós vamos ter então um intervalo para em seguida iniciar então a parte das ideias para o debate. Então, em nome, né, da Federação, da SOCICOM e da ECA, eu considero um momento histórico para o campo da comunicação, das ciências da comunicação no Brasil, esse debate nacional sobre a aplicação dessas novas diretrizes, né, do curso de jornalismo. E eu me sinto muito feliz de vivenciar esse momento, né? Então, vou passar inicialmente a palavra para a professora Mayra, como chefe do departamento, para aquela que está sediando. Eu quero, inclusive, professora Mayra, agradecer todo o apoio que o departamento prestou na organização e também na realização, né? Como vocês estão vendo, ele está sendo gravado em IPTV e tudo será depois disponibilizado. Ok, professora Margarida, muito obrigada.
Eu quero agradecer a presença de todos, dizer em nome do Departamento de Jornalismo e Editoração que nós estamos muito contentes com esse encontro que pode propiciar uma troca, e nós estamos em processo de reforma curricular aqui no nosso departamento, de forma tal que tudo que vier à tona nesse diálogo pode nos ajudar muito nesse processo, nessa construção. A professora Margarida me agradeceu, agora eu quero agradecer dizendo publicamente que essa é uma iniciativa da professora Margarida, que me sugeriu. Acho um projeto, uma proposta muito bonita, enriquecendo todos nós no campo da comunicação e do jornalismo em particular. Então, muito obrigada a presença de todos. Espero que tenhamos boas conversas ao longo do dia. Professora Mirna. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço, então, pela oportunidade de participar, não só como presidente da entidade que está participando da organização, que é o Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, mas pela oportunidade de a gente discutir, né, algo que está gerando tantas dúvidas e assim, sendo abordada nas listas de discussões do fórum, né, apreensões, anseios, desafios que os professores estão encontrando no desenvolvimento de projetos pedagógicos ou adaptações, ou então a continuidade de alguns projetos pedagógicos no sentido das diretrizes curriculares, das novas diretrizes. Então, também desejo a todos um bom debate. Estamos aqui para abordar isso. Obrigada. Novamente, boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar a professora Margarida, agradecer o convite, os outros membros da mesa. Eu só vou ser muito breve, eu não seria justa se eu não dissesse que boa parte do comprometimento da SBPJOR com a discussão e encaminhamento sobre as diretrizes curriculares foi feita na gestão da professora Dione Moura, nossa ex-presidente, então acho que isso tem que ser lembrado. Eu estou chegando agora, estou pegando a rabeira do processo, num momento também muito importante, que é o momento da gente realmente dirimir as dúvidas. E eu só queria colocar que, da minha parte, eu acho que é um entendimento meio geral da SBPJOR, nós entendemos as diretrizes curriculares, em que pesem todos os problemas, dificuldades inerentes, né, como, eu vou usar uma expressão da professora Roseli Fígaro, que não está aqui, mas daqui a pouco ela chega, como, na verdade, um movimento, como parte de um movimento de resistência do jornalismo como aspecto principal, aspecto fundamental dentro da construção da cidadania e da democracia. Tá? As diretrizes, eu acho que elas se encaixam nesse lugar, né? E isso, inclusive, está claro nas próprias diretrizes. Então, por isso que todo o apoio também da SBPJOR a todo esse movimento. Obrigada, professora. Bom, então, vou falar aqui em nome da, que estava previsto, o presidente da FENAGE, o Celso Schroeder, que é professor também da PUC lá do Rio Grande do Sul, e também do nosso presidente aqui do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, que também estava previsto para estar aqui. O Schroeder, infelizmente, não pôde vir, porque ele estava em Brasília, daí teve que ir às pressas para o Rio de Janeiro, e nessa correria toda, em função, né, da questão do Santiago, ele acabou pegando uma gripe muito forte e teve que voltar para o Rio Grande do Sul. E o Guto, infelizmente, faleceu, o sogro, o Guto Camargo, que é o presidente do sindicato, infelizmente faleceu o sogro dele, e ele está às voltas com essa questão. Então, ambos pediram, mas eu tenho todas as condições, né, de falar tanto em nome da FENAGE, quanto não só do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, que apoiou essa organização, mas de todos os 31 sindicatos brasileiros de jornalistas filiados à FENAGE. E nesse sentido, né, como nós fizemos durante todo o processo das diretrizes, junto com todas as entidades aqui presentes, nós continuamos também apoiando e vamos continuar trabalhando na implantação das diretrizes, embora sejamos entidades profissionais e mais ligados ao movimento sindical. Depois, na fala específica, em que a gente vai ter aqui com mais tempo,
vocês vão notar que nós, ao mesmo tempo que lutamos por todas as questões sindicais, trabalhistas, do jornalismo e dos jornalistas, questões mais profissionais, né, a gente coloca com a mesma importância a nossa participação nas questões acadêmicas. E nesse sentido até a gente gostou muito de ver que a abertura aqui foi com, né, uma homenagem ao Santiago, jornalista que morreu agora. Então, em função disso, eu vou, para mostrar que aqui também a gente está fazendo isso, a gente também está defendendo o jornalismo, né, no momento que a gente defende a formação e procura qualificar a formação. Eu vou ler o final de um artigo do nosso presidente, o Celso Schroeder, que hoje já deve estar sendo disseminado na internet e deve ser publicado em vários locais. Só o finalzinho aqui, que o nome do artigo é Santiago, né, não morreu em vão. Que ele lembra que a FENAGE vinha alertando para um sintoma que permeava policiais, militares, empresários de jornalismo, governantes de uma maneira geral e, inexplicavelmente, um movimento que se reivindicava libertário e democrático. Um desprezo obscurantista pela atividade jornalística. Foi esse desprezo e indiferença coletivos que legitimaram a mão que acendeu o rojão. Os jornalistas e suas organizações devem a Santiago firmeza e clareza na denúncia e exigência da justiça. O Estado, nas suas diversas instâncias, deve à sua família presteza e rigor na execução dessa justiça, sem cair na tentação sugerida pelos empresários ao ministro Eduardo Cardoso em reunião exclusiva de reduzir a sua ação a alguma legislação repressora. Os empresários de jornalismo precisam homenageá-lo com o compromisso e respeito aos seus companheiros, com um protocolo de segurança a ser seguido em todas as coberturas que ofereçam algum risco. A sociedade precisa, em sua memória, banir da sua companhia os brutamontes fascistas que fazem da violência instrumento de pressão. A mão que acendeu o rojão já conhecemos, mas seus múltiplos braços ainda não. Santiago não deveria morrer. Seu assassinato covarde, como o de Vladimir Herzog, é absolutamente sem sentido. Mas assim como a morte de Herzog adquiriu algum sentido histórico ao servir decisivamente para a redemocratização do país, que a absurda morte de Santiago sirva para modificar a realidade ao reafirmar o papel e a importância dos jornalistas e do jornalismo para a democracia e o Estado de Direito. Que a morte de Santiago não seja em vão. Então, para fechar essa abertura, eu passo a palavra então para o professor Marques. Só para abrir. Bom, então, se é só para abrir, então vamos fechar. É um prazer muito grande estar de novo aqui nessa escola, onde eu ingressei há alguns milênios atrás, 1966, e há 20 anos estou afastado daqui, mas nunca me afastei espiritualmente. Tanto que eu me sinto bem hoje estar aqui, revigorado, neste auditório que tem o nome de Freitas Nobre, que foi um dos melhores professores que nós já tivemos aqui. Então, sejam bem-vindos e vamos passar dos entretantos finalmente. Então, eu convido, né, a Cláudia, a Mirna, para deixar por enquanto a mesa, porque não cabe todos, e nós vamos então iniciar a exposição, né, do painel. A professora Mayra fica para coordenar a mesa, o professor Marques de Mello, a Valci, e eu convido o professor Carlos Chaparro e o Eduardo Médici para vir aqui para fazer parte da exposição, né, numa primeira etapa. A Leandra, nossa assessora de comunicação, graças a Deus temos alguém com esta competência no departamento, e o Ulisses, que está aqui vendo todas as nossas questões de web sempre, me avisaram que
cada palestrante vai ter um máximo de 15 minutos. Me desculpem todos vocês com antecedência, porque 15 minutos é muito pouco, mas se eu não fizer isso, nós não teremos tempo para conversar e tudo mais. Então, acho que abrindo é o professor José Marcos. Professor? Bom, eu deveria começar aqui com um lead, mas eu vou começar com o nariz de cera. Então, vou usar o PowerPoint, que atualiza o nariz de cera, coloca essa velha prática jornalística na idade digital. Eu quero, na verdade, começar com... Dá para apagar a luz? Eu não estou... Entendemos a história do começo. Vou tirar os óculos. Muito bem, então, tudo começou em 2008, quando o ministro da Educação, Fernando Haddad, hoje prefeito de São Paulo, ele anuncia a meta governamental de rever e atualizar as diretrizes curriculares dos campos que são fundamentais para a educação da cidadania. E ele, então, escolhe 3 cursos que, segundo ele, são os pilares da sociedade democrática, começando pela justiça, pela medicina, pela saúde, pela vida, passando pela justiça com o direito e terminando com a informação, o jornalismo. E ele, então, convida 3 professores aqui da USP para dirigir esses trabalhos. Então, daí essas 3 comissões que a imprensa, na época, rotulou com o nome dos seus presidentes. Então, nós trabalhamos mais ou menos na mesma época, de forma articulada. E, no caso de jornalismo, o ministro me pediu para fazer indicação de uma comissão de mais 7 membros, além da minha participação. E eu fiz uma consulta ampla, geral e restrita, e cheguei à conclusão de que deveria convidar essas pessoas. Eu não vou explicar aqui agora as razões, senão nós vamos, na verdade, ter mais do que o nariz de cera. Então, Alfredo Viseu, Carlos Chaparro, que aqui está, Eduardo Médici, que aqui está, Lúcia Araújo, Luiz Gonzaga Mota, Sérgio Matos e Sônia Virgínia Moreira. Essa comissão foi designada em fevereiro de 2009 e 6 meses depois nós entregamos o relatório. Aliás, o ministro ficou até surpreso pelo fato de a gente não estar pedindo prorrogação de prazo, coisa que, segundo ele, era comum esse tipo de atividade. Aí vem, então, o nosso protagonismo. É mais fácil alguém... Então, nós entregamos o relatório e esse relatório foi encaminhado pelo ministro, de acordo com a legislação vigente, ao Conselho Nacional de Educação. E durante 4 anos o Conselho esmiuçou a nossa proposta e, ao final desses 4 anos, o Conselho Nacional de Educação aprovou essa proposta com pequenas modificações. Isso significa dizer para nós que não exercemos nenhuma pressão, nenhuma interferência no processo, que o Conselho Nacional de Educação acolheu as nossas diretrizes e, ao acolher essas diretrizes, nos dá a chance de reestruturar o campo da comunicação na Universidade Brasileira. Então, aqui nós temos como ponto de referência legal o ato do ministro Aloysio Mercadante, que homologa essas diretrizes e, consequentemente, começa aí a contagem regressiva para a implantação. Todas as universidades têm 2 anos para implantar. Então, no dia 12 de 9 de 2015, encerra o prazo para todo mundo se adequar às novas diretrizes. E hoje, então, aqui
nessa bela reunião. Nós, então, temos chance de discutir como vamos implantar essas diretrizes. Então, aqui é que entra, na verdade, a minha intervenção sobre a questão da democracia. Então, eu começo com a pergunta: o que é jornalismo? Então, respondo dizendo que é um ofício, é uma profissão, é uma disciplina e um curso. E por isso, sendo sobretudo um curso para a formação de agentes da cidadania, que constitui uma demanda precoce da nossa sociedade. Já em 1908, com a fundação da ABI, nós temos então a ideia de criação de uma escola para formar repórteres. E ao invés de nós termos procedido como procederam outras sociedades, como a sociedade norte-americana, dos Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Inglaterra, etc., que criaram logo estruturas, nós levamos 40 anos para ter essa demanda reconhecida. Então, em 47 começam a funcionar os cursos da Casper Libre e da Federal do Rio de Janeiro, que são os dois modelos que dominam no país. Então, na verdade, nós construímos nesse período, nesses últimos 70 anos, um modelo, que eu chamaria de modelo brasileiro, que tem como matriz pedagógica uma certa singularidade, e essa singularidade se projeta no panorama mundial. Tanto assim, que uma das principais revistas da nossa área pediu para que nós organizássemos, eu e a Sônia Virginia Moreira, uma edição especial de Journalism Theory, Practice and Criticism, para explicar o modelo brasileiro. Ela está online também, então, se eles quiserem ter acesso, podem ter contato com o que nós apresentamos ali. Então, o que nós dissemos ali é que nós criamos aqui uma via crítica experimental, mesclando o padrão europeu com o modelo americano, ou seja, o estudo teórico com aprendizagem pragmática, e, portanto, logramos uma via crítica experimental de ensino e pesquisa. Aí vem a pergunta: o sistema é perfeito? Absolutamente não. Ele tem muitas fragilidades, ele deve ser melhorado, e é isso que nós devemos fazer a partir dessas diretrizes, com vontade política e compromisso educativo. Então, essa matriz didático-científica que nós cunhamos no Brasil, com certa autonomia, refletindo a melhoria na competência pedagógica e na qualidade na capacidade investigativa em instituições de vanguarda. Não quero dizer que não é horizontal no país todo. Tem algumas universidades que avançaram mais do que as outras. E ele está sedimentado no tripé: conhecer, experimentar e pesquisar. Como é que estão meus 15 minutos mais? Mais 5. Então vamos ver. E aqui eu quero colocar algumas questões para a gente refletir. Primeiro, essa questão da inclusão educativa. O jornalismo adquiriu maior complexidade, principalmente em função da convergência mediática e das transformações da sociedade. E precisamos imediatamente vencer a secular batalha pela inclusão educativa das maiorias incultas e letradas que povoam o território nacional. Exatamente aquele conjunto da população brasileira que não chegou a usufruir a segunda etapa do método Paulo Freire, que nem ele mesmo teve condições de desenvolver isso aí. Não é só alfabetizar, mas é ensinar a ler a realidade, ensinar a ler o mundo. E é isso que compete ao jornalismo. Porque, na verdade, nós praticamos um jornalismo nesse país, segundo Otávio Frias Filho, é um jornalismo cifrado. Eu vou ler aqui o pequeno trecho de Otavinho, porque ele se aplica bem ao que eu quero explicar para vocês. Dizendo assim: nós fazemos um jornalismo muito cifrado, usamos o mesmo repertório, porque escrevemos para nossos pares, para nossos amigos, para as pessoas que conhecemos, na crença de que dessa forma estamos escrevendo para todos. E a verdade é que, infelizmente, pouco sabemos do leitor real, do que ele quer. E o que acontece é que há aí uma distância abissal entre o que oferecemos
e o que deveria ser oferecido. Acho que nós devemos refletir sobre isso ao fazer a reforma dos currículos das nossas faculdades. Para terminar, eu queria lembrar que Eliezer Dias Rangel, que é um veterano do jornalismo venezuelano, que foi durante muitos anos presidente da Federação Latino-Americana de Jornalistas, ele diz o seguinte, que o grande problema do nosso continente é que nós temos um continente marcado por povo subinformado. E ao não digo nem sobre informar, mas ao informar esse cidadão, nós estamos, na verdade, avançando. E com isso, nós estamos nos libertando daquela servidão intelectual que tem caracterizado a nossa atitude, ou seja, formar profissionais capazes de superar essa situação limite e pesquisadores engajados na produção do conhecimento empírico, socialmente utilitário, culturalmente relevante. Esse é o nosso ponto de partida. Em suma, trata-se de romper a servidão intelectual que nos tem condenado a mimetizar padrões estéticos e reproduzir modelos forâneos, sempre de costas para o legado das gerações que nos precederam. Muito obrigado. Eu não precisei te avisar. Por favor, então, agora o professor Chaparro toma a palavra. Sim, eu estou seguindo a ordem da programação. Essa eu não esperava. Né? Eu estava também sentadinho lá atrás. Bem, é o seguinte, eu sou jornalista desde 1957, profissional. Comecei como repórter e no meu tempo de repórter eu lembro muito bem que nunca tive dúvida de que o jornalismo só tem sentido e só é necessário se estiver profundamente enraizado na vida concreta do mundo. Saiu há poucos dias uma edição da revista de jornalismo da ESPM, cuja matéria de capa tinha o seguinte título: Para que serve o jornalismo? Essa matéria de capa ocupou 32 páginas, acho que 32 ou 22, enfim. Tinha 6 artigos de autores americanos e tinha 50 depoimentos de profissionais, incluindo profissionais, professores, leitores e tal, depoimentos de até 100 palavras para tentar responder a essa pergunta: para que serve o jornalismo? Eu cheguei ao fim da leitura dessa matéria, muito triste, principalmente no que se refere aos 50 depoimentos, entre os quais havia depoimentos de profissionais notáveis do jornalismo. E fiquei muito triste pelo seguinte: as pessoas que emitiram as suas opiniões imaginaram a função do jornalismo como se nada tivesse acontecido de 1970 para cá, como se o mundo não tivesse mudado, ou como se o mundo é que devesse mudar em função do jornalismo. E nesses 40 anos, nos últimos 40 anos, aconteceu simplesmente o seguinte: a tecnologia fez desaparecer o intervalo entre a notícia e o acontecimento. Era nesse intervalo que o poder do jornalista, o suposto poder do jornalista, se exercia efetivamente ou simbolicamente, a gente não sabe bem, e esse intervalo desapareceu. E isto alterou profundamente as relações sociais, as estruturas sociais, as relações entre o jornalismo e o mundo. Alterou profundamente a própria natureza do jornalismo, o papel que ele tem a desempenhar no mundo.
Eu não vou emitir aqui as minhas ideias, mas vou sintetizá-las numa frase e com isso eu acabo. Qualquer que seja o rumo da estrutura disciplinar dos cursos de jornalismo, é preciso acabar com essa arrogância de acreditar que o mundo é que tem que se adaptar ao jornalismo. Se o mundo mudou, o jornalismo tem que mudar também. Porque não é o jornalismo que faz, não é o mundo que faz parte do jornalismo. É o jornalismo que faz parte do mundo. É isso. Fica aí um lamento meu, porque acho que essa persistência em enxergar o jornalismo como se fosse uma imagem a ser venerada, separado de com tudo que se noticia, todas as transformações que acontecem pela via do jornalismo, fossem o resultado de coisas que nascem na redação sob o controle dos jornalistas. E não é isso. Então, o jornalismo tem um papel cada vez mais importante, na minha opinião, principalmente porque é no jornalismo que afloram e se afloram com sucesso e se elucidam e ganham rumo os conflitos importantes para o avanço da sociedade. Muito obrigado. Por favor, professor Eduardo Médici. Boa tarde a todos. Bom, me deram a tarefa de falar sobre projeto pedagógico e 15 minutos. Então, eu tinha preparado um PowerPoint, mas nem vou botar, porque eu acho que vai atrapalhar mais, eu não vou conseguir cumprir o tempo se for seguir o PowerPoint, né? Porque em grande parte, eu reproduzia... 20 minutos dá para melhorar a situação ou não? Não, eu acho que eu vou citando, porque em grande parte eu reproduzia no PowerPoint o que está na resolução do CNE, né, ia dar alguma explicação sobre isso, mas eu acho que eu posso fazer sem o PowerPoint na medida que vocês têm como, quem não tem ainda a resolução em mãos, tem como acessar facilmente, eu acho que não é esse o problema, né? Bom, se quiser, pode tentar, mas às vezes as pessoas vão ficar perdidas porque tem muito texto. Bom, em primeiro lugar, né, eu queria dizer que, na minha opinião, e na opinião das pessoas que participaram da comissão presidida pelo professor Marcos de Mello, né, a aprovação dessas diretrizes representa uma oportunidade, principalmente, né, uma oportunidade de cumprirmos melhor nosso papel social na universidade, em relação ao jornalismo, em relação ao que a sociedade espera da área acadêmica do jornalismo, ou seja, que produza um melhor jornalismo através da formação de jornalistas melhor capacitados, mais preparados para enfrentar os desafios dessa profissão, que não são poucos, né, e que isso signifique também uma mudança de rumo, uma quebra de paradigma na maneira como a questão do ensino de jornalismo tem sido levada no Brasil, né, e que tem problemas estruturais muito graves, uma parte das quais a gente tratou, né, naquele documento da comissão, que não está todo reproduzido nas diretrizes, mas também deve ser do conhecimento de todos. Quer dizer, a gente faz um diagnóstico daquele documento inicial da comissão, né, que faz um diagnóstico dos problemas do ensino de jornalismo e, a partir disso, propõe, então, essas diretrizes como uma forma de superar esses problemas ou de enfrentar, pelo menos, né. Um projeto pedagógico dentro disso será sempre um plano de voo, né. Um plano de voo não garante que a gente chegue ao destino, né, de maneira tranquila, pelo contrário, às vezes um plano de voo prevê que a gente passe por áreas conturbadas e a gente tem que enfrentar essas áreas, né, para conseguir chegar ao destino. E, muito provavelmente, a gente vai ter muita resistência à mudança para a aplicação desse projeto pedagógico, justamente por significar uma quebra de paradigma, né, que mexe com pessoas que estão acomodadas no que fazem há muitos anos e que têm as suas posições, assim, de certa maneira, balançadas, vão ter que repensar o que estão fazendo, vão ter que reorientar o que estão acostumados a fazer, e isso, obviamente, mexe com interesses pessoais arraigados e, né,
a gente sabe, todos vocês já devem ter falado sobre essa questão nos seus cursos, e a gente sabe como isso provoca paixões e como é difícil enfrentar internamente nas organizações essas paixões e tentar chegar a um resultado mais racional possível, né? E racional do ponto de vista de quem? Que interesse esse projeto pedagógico ou essas diretrizes que orientam o projeto pedagógico pretendem atender? Isso está, desde o início, configurado ali no artigo 2. Né? O primeiro item do artigo 2 diz o seguinte: a estrutura do curso deve ter como eixo de desenvolvimento curricular as necessidades de informação e de expressão dialógica dos indivíduos e da sociedade. A gente não pretende criar cursos de jornalismo para atender interesses apenas dos empresários de jornalismo, não pretende atender interesses corporativos, quer dos sindicatos de jornalistas, quer dos professores de jornalismo. A gente quer que esses cursos sirvam à sociedade, produzindo ou ajudando a produzir o jornalismo que a sociedade precisa, e todos nós na universidade somos bastante críticos do jornalismo existente, e isso nos dá um parâmetro do nível de jornalismo que se deve exigir. E é para esse nível de jornalismo que se deve exigir da sociedade que a gente pretende fazer que os cursos de jornalismo, né, possam participar desse processo de construção. Bem, obviamente isso não é fácil, obviamente isso vai enfrentar resistências, e o projeto pedagógico, lá depois no artigo 3º, descreve o que envolve um projeto pedagógico, né? São muitos itens. O projeto pedagógico, na verdade, é um documento teórico, né? Um documento de planejamento em que deve haver uma fundamentação teórica, baseado tanto na concepção de curso de jornalismo que está indicada nas diretrizes, quanto na tradição de cada escola, de cada região, nas necessidades do contexto em que ela se coloca, e que haja, então, um diálogo entre o que as diretrizes apontam e o que a instituição e a cidade onde ela está colocada, o mercado em que está em volta dela, tudo isso seja considerado na concepção desse projeto, né? E que vai incluir, então, concepção e objetivos gerais do curso, contextualizado em relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social, condições objetivas de oferta e vocação do curso, cargas horárias das atividades didáticas da integralização do curso, formas de efetivação da interdisciplinaridade, modos de integração em teoria e prática, formas de avaliação de ensino-aprendizagem, modos de integração entre graduação e pós-graduação, no caso de haver pós-graduação na instituição, incentivo à pesquisa e extensão como necessários prolongamentos das atividades de ensino e como instrumento para a iniciação científica e cidadã, regulamentação das atividades do TCC, trabalho de conclusão de curso, componente obrigatório a ser realizado sob supervisão docente, regulamentação das atividades de estágio curricular supervisionado, contendo suas diferentes formas e condições de realização, concepção e composição das atividades complementares quando existirem. Ou seja, não é apenas uma lista de disciplinas, é um projeto de curso em que todos esses elementos se articulem em função de objetivos e em função dos indicativos, né, dados pelas diretrizes, né? E quais são esses indicativos? Estão lá expressos no artigo 4. Formar profissionais com competência teórica, técnica, tecnológica, ética e estética para atuar criticamente na profissão, de modo responsável, produzindo assim seu aprimoramento. Ou seja, o primeiro aspecto dessa quebra de paradigma é que o curso é voltado para a formação de profissionais de nível superior, com capacidade crítica, teórica e técnica, para atuar como jornalistas. Não é mais um curso de comunicação que, em muitas vertentes, tinha como objetivo criar pessoas para uma área acadêmica. Não é esse o objetivo do curso. O objetivo é formar profissionais jornalistas. Esse é o objetivo. Essa é a primeira quebra de paradigma. 2. Enfatizar em sua formação o espírito empreendedor e domínio científico
de forma que sejam capazes de produzir pesquisa, conceber, executar e avaliar projetos inovadores que respondam às exigências contemporâneas e ampliem a atuação profissional em novos campos, projetando a função social da profissão em contextos ainda não delineados no presente. A gente tem consciência do momento histórico em que a gente vive, como o professor Chaparro há pouco salientou, um momento de mutação acelerada, em que não basta, portanto, aos jornalistas, principalmente a sua formação universitária, se basear no que está estabelecido e no que a tradição estabelece. Porque, embora essas questões sejam importantes de serem aprendidas no curso de jornalismo, tanto a realidade atual como a sua constituição histórica. Mas, além disso, os jornalistas têm que ter fundamentos para pensar a mutação e, inclusive, participar da invenção desse jornalismo que cada vez mais aceleradamente vai ser transformado nos próximos anos. 3. Orientar a formação teórica e técnica para as especificidades do jornalismo, com grande atenção à prática profissional, dentro de padrões internacionalmente reconhecidos, comprometidos com a liberdade de expressão, o direito à informação, a dignidade, o exercício profissional e o interesse público. Ou seja, relacionado aos valores maiores da profissão, que estão, por sua vez, articulados aos valores da democracia, aos valores dos direitos humanos, e, por sua vez, enxergando qual é o papel específico do jornalista diante desses valores maiores da sociedade. E nisso também aí a quebra de paradigma no sentido de enfatizar a especificidade e o foco nessa especificidade. 4. Aprofundar o compromisso com a profissão e os seus aspectos e os seus valores por meio da elevação da autoestima profissional, dando ênfase à formação do jornalista como intelectual, produtor e articulador de informações e conhecimentos sobre a atualidade em todos os seus aspectos. Isso, mais uma vez, mostra que, ao contrário de algumas críticas que se ouve por aí, essas diretrizes não apontam para a formação de um jornalista tecnicista, pelo contrário, apontam para a formação de um profissional que vai trabalhar como intelectual. É essa a função do jornalista na sociedade. Embora a maneira como ele abarca intelectualmente o mundo seja uma maneira específica, diferente do como a arte abarca o mundo, de como a ciência abarca o mundo. E essa especificidade tem que ser compreendida também. 5. Preparar profissionais para atuar num contexto de mutação tecnológica constante, no qual, além de dominar as técnicas e as ferramentas contemporâneas, é preciso conhecê-las em seus princípios para transformá-las na medida das exigências do presente. Ou seja, não basta conhecer as técnicas, é preciso conhecer os fundamentos que estão por trás das técnicas para criticar e fazer essas técnicas evoluírem. Como dizia o meu mestre Paulo Freire, com quem tive aula aqui na USP no mestrado, as técnicas são sempre teorias cristalizadas. Por trás de cada técnica existe uma teoria de alguém que concebeu aquela técnica. E é preciso ir atrás dessas teorias para que a gente consiga fazer com que essas técnicas acompanhem as necessidades do presente, que estão em constante mutação. 7. Incluir na formação profissional as rotinas de trabalho em assessoria a instituições de todos os tipos. Bom, aqui entra uma questão que também recebeu críticas, aí está o professor Eugênio Butti, que fez uma delas, professor? Embora eu tenha muito respeito por essa posição e compartilhe em parte com a sua preocupação, eu entendo que, e nós entendemos na comissão, debatendo esse aspecto, que nós temos que formar profissionais, dar uma base de graduação para uma carreira que dure a vida inteira. E nós não podemos ignorar que a carreira do jornalista no Brasil hoje, em mais de 50% dos casos, passa por uma passagem nas redações e depois pela dedicação ou à academia ou assessoria de imprensa. E nós temos que deixar as pessoas preparadas para que, num processo que também a graduação não pode esgotar, mas que é um processo de formação permanente, as pessoas tenham noção desse mercado de trabalho que vão enfrentar na frente. E agora, em relação à sua crítica, que eu vi naquele seminário promovido pelo professor Ciro Marcondes Filho, que eu acompanhei pela internet, eu acredito que esta questão do jornalismo e assessoria de imprensa no Brasil, que é diferente realmente, como o senhor aponta, da maneira como isso é
enquadrado em outros países do mundo, principalmente nos países centrais. É uma questão que pode e deve ser encarada, debatida e analisada, mas isso só vai ser possível quando os cursos se tornarem de jornalismo. Né? Porque enquanto os cursos estiverem com todas as habilitações misturadas e com suas identidades mal definidas, essa questão não vai ser enfrentada teoricamente pelos jornalistas brasileiros e não vai avançar nesse sentido. Eu acredito que essas diretrizes permitem que, se a gente, tendo uma área maior de teoria do jornalismo, tendo uma discussão maior sobre os fundamentos da profissão, que não existe na maior parte dos currículos atualmente, a gente possa discutir melhor essa questão e fazer com que se avance maturamente. Quem sabe, né, chegando a alguma solução como o direito, que tem um curso com várias saídas separadas, quem sabe chegando a uma outra posição que, né, mas é uma questão que só vai ser encarada quando o jornalismo, um curso de jornalismo for tratar de jornalismo realmente. Que mais? Item 8, atentar para a necessidade de preparar profissionais que possam exercer dignamente a atividade como autônomos, em contexto econômico cuja oferta de emprego não cresce na mesma proporção que a oferta de mão de obra. Né, essa é uma outra questão que está presente no nosso mercado de trabalho. A própria crise do modelo de negócio que sustenta tradicionalmente o jornalismo nas empresas privadas, né, faz com que haja uma retração de empregos, e nós temos que preparar nossos alunos para sobreviverem e para criarem maneiras de fazer jornalismo, maneiras sustentáveis de continuar fazendo jornalismo, mesmo que as empresas tradicionais de jornalismo afundem. O jornalismo vai continuar sendo uma necessidade social e é papel da universidade participar da invenção desse novo jornalismo, inclusive de modelos sustentáveis. Então, nós temos que preparar nossos alunos para terem esse espírito, tanto de profissionais autônomos, como de profissionais que vão criar outros modelos de negócio a partir das novas possibilidades culturais e tecnológicas, criar produtoras independentes, criar jornalismo sem fins lucrativos, como a gente já vê espocando pelo mundo, pequenas iniciativas em função dessa crise, e é papel da universidade estar na vanguarda da pesquisa dessas novas formas de fazer jornalismo. E por isso, isso tem que estar sendo previsto nos projetos pedagógicos do curso, e os cursos têm que dar suporte a seus alunos para que participem com mais capacidade de sobrevivência nesse novo ambiente que se anuncia. E, por fim, instituir a graduação como etapa da formação profissional continuada. Eu acho que eu já estou aí. Bom, o artigo 5, então, né, vai definir o perfil do concluinte do curso. O concluinte do curso de jornalismo deve estar apto para o desempenho profissional de jornalista, com formação acadêmica generalista, humanista, crítica, ética e reflexiva, capacitando dessa forma a atuar como produtor intelectual e agente da cidadania, capaz de responder, por um lado, à complexidade e ao pluralismo característicos da sociedade e da cultura contemporâneas, e, por outro, possuir os fundamentos teóricos e técnicos especializados, o que lhe proporcionará clareza e segurança para o exercício de sua função social específica, de identidade profissional singular e diferenciada em relação ao campo maior da comunicação social. Ou seja, em nenhum momento essa diretriz propõe que se saia do campo da comunicação social. Pelo contrário, o que se quer é reinventar o campo da comunicação social, reconstruir esse campo a partir dos seus fundamentos, que são as profissões que lhe deram origem, né? E é nesse sentido em que se coloca esse currículo, ao mesmo tempo propondo um profissional com uma forte base humanística, com uma forte formação teórica. Outra crítica que eu acho que se dá em função da má informação de pessoas que não leram a proposta é de que o curso estaria abandonando a teoria, abandonando a pesquisa, quando, na verdade, 50% da carga horária prevista é de disciplinas teóricas. O que há é uma reorientação dessas disciplinas teóricas em função das necessidades do jornalista, né, que depois ficam muito claras em relação
aos eixos, né, que eu vou tentar passar rapidinho. Bom, então, o artigo 5 vai estabelecer as competências, né, que se espera que o egresso do curso tenha. Primeiro, as competências gerais, depois as competências cognitivas e, por fim, as competências pragmáticas e ainda as competências comportamentais. Onde é que está? Isso. Ou seja, que uma visão mais ampla de competência, que não passa apenas por dominar conhecimentos, mas por dominar também habilidades, porque um jornalista prático precisa dominar habilidades além de conhecimento, dominar atitudes, né? O desempenho de qualquer profissão implica em atitudes e em valores que essa profissão tem que seguir, né? Nós temos visto algumas coisas aí, agora mesmo o caso da moça do SBT, lá a Xerezade. Quer dizer, e uma pessoa que passa por um curso de jornalismo não teria a coragem de fazer aquilo, porque saberia que seus colegas, né, não iam aguentar que ela fizesse aquilo, ela ia levar. Então, é isso que é necessário um curso de jornalismo fazer. Implantar, além dos conhecimentos, das habilidades, as atitudes e os valores necessários para que o jornalismo cumpra a sua função social. Né? E na medida em que nem sempre as empresas são boas guardiãs desses valores, algumas são, outras não, né? E na medida em que nem sempre as organizações profissionais têm poder, né? Nós não conseguimos formar um Conselho Federal de Jornalistas e nem sempre tem poder para regulamentar isso, a universidade é uma das mais importantes guardiãs desses valores, né? E precisa fazer com que esses valores sejam levados aos profissionais que ela forma e levados por eles à sociedade e ao mercado. Bom, então, os 6 eixos que são estabelecidos para as disciplinas, o primeiro é a questão da fundamentação humanística, né? E o que muda em relação à fundamentação humanística que se propõe nisso em relação ao que tradicionalmente está sendo oferecido na maior parte dos currículos? Uma orientação maior das disciplinas das ciências humanas em relação à compreensão da realidade. Ou seja, a gente entende que não é suficiente e talvez não seja prioritário numa escola de jornalismo que os alunos conheçam conceitos de sociologia, de psicologia social, de antropologia, ou conheçam os grandes autores dessas ciências, os fundadores dessas ciências. Por quê? Porque não é um curso de ciências sociais, é um curso de ciência aplicada. E sendo um curso de ciência aplicada, é importante que se conheça a produção dessas ciências em 2 sentidos. Primeiro, no que elas ajudam a entender o próprio jornalismo, a mídia, a comunicação. E segundo, no que elas ajudam a compreender a realidade. Então, leu os grandes sociólogos brasileiros que explicam o Brasil, os grandes economistas brasileiros que explicam o Brasil, que explicam São Paulo, que explicam as nossas regiões, os grandes antropólogos que explicam a nossa cultura, aplicado ao entendimento da realidade, é muito mais importante no curso de jornalismo do que uma disciplina introdutória de qualquer das disciplinas de ciências humanas, né? Isso é fundamental, essa reorientação, e é isso que a gente pensou em relação a esse eixo, que representa 1/3 das disciplinas teóricas, né, que, por sua vez, representa metade do curso. O segundo é o eixo da fundamentação específica. E aí nós estamos falando de conhecimentos sobre o jornalismo. Tanto esse conhecimento das ciências humanas produzidas sobre o jornalismo, como uma cultura jornalística. Ou seja, ter clareza conceitual sobre o que é o jornalismo. Quais são, né, agora mesmo, há uns pouco tempo atrás, quando se discutiu a questão do diploma, né, houve todo um debate nacional, e o que a gente viu é que o jornalista não sabe conceituar o que é o jornalismo. E isso é culpa de quem? Isso é culpa da universidade. É a universidade que deve produzir os conceitos e fazer com que esses conceitos sejam levados adiante. Né? É nossa culpa. Então nós temos que revisar isso. Nós temos que ter aulas de teoria de jornalismo com clareza, que qualquer pessoa que se forme no curso de jornalismo saiba dizer o que é jornalismo. Não é possível que uma pessoa que passe 4 anos num curso, leve um diploma de jornalista e não sabe explicar o que é jornalismo. Essa pessoa também precisa conhecer o que é jornalismo, de onde vem o jornalismo,
Que escolas de jornalismo, que escolas de pensamento sobre jornalismo existem? Qual é a tradição americana de jornalismo, europeia de jornalismo, latino-americana de jornalismo? Quais são os principais órgãos de imprensa do mundo? Né? Isso tudo é cultura jornalística que tem que fazer parte, e por isso a gente... quais são as grandes obras? Né? Esses dias havia um debate de um professor americano que dizia assim, ele fazia uma comparação com a literatura. Num curso de literatura, a gente aprende o que é literatura vendo os melhores autores do mundo. E diz para os alunos, isso é a literatura. Num curso de jornalismo, a gente aprende o que é jornalismo vendo os piores exemplos. E aí as pessoas dizem, olha, isso é jornalismo. Né? Alguma coisa está errada aí. Então a gente tem que abrir um espaço dentro do currículo para que os alunos conheçam as grandes obras do jornalismo e tenham isso como referência. E não os erros praticados apenas, embora a gente tenha que fazer a crítica do jornalismo. Análise comparada, comparar uma escola de jornalismo com outra, jornalismo de um país com outro, que era uma disciplina que existia desde 1908. Na primeira escola de jornalismo do mundo já existia, depois foi abolida, se transformou em comunicação comparada e desapareceu. E estar a par da pesquisa científica sobre jornalismo, quer dizer, acompanhar a pesquisa científica sobre jornalismo e levar isso para dentro dos cursos de jornalismo. O terceiro item, ainda na parte teórica, completando essa metade do curso, aí sim é a questão de fundamentação contextual. Aí entram as teorias da comunicação, aí entra o conhecimento das mídias, das outras profissões da área, mas aí nós vamos usar todo esse conhecimento acumulado na área de comunicação, que não é específico do jornalismo, mas que serve para que a gente compreenda melhor o contexto em que o jornalismo ocorre. Né? Mas, primeiro, a gente tem que passar por aquelas etapas de que a pessoa compreenda o que é jornalismo e depois aí tenha toda essa abordagem disciplinar da mídia e da comunicação, até para distinguir. Muita gente não distingue jornalismo de mídia, como se fosse a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Né? Isso é uma questão teórica também fundamental. Oi? Bom, não, fecho, não, só estou passando nos eixos. Depois os 3 eixos que entram mais na questão da prática. Né? O primeiro eixo de formação profissional, que dá os elementos gerais da profissão e aonde devem se enquadrar, por exemplo, um eixo de disciplinas de redação, de apuração, ou seja, das metodologias fundamentais do jornalismo que se aplicam a qualquer editoria, a qualquer mídia, que são gerais do jornalismo, técnica de entrevista e assim por diante. Né? Depois, o eixo da aplicação processual, em que a gente, então, vai aplicar esses fundamentos gerais, esses processos gerais, em editorias específicas, em mídias específicas, em cada uma das mídias específicas, e, obviamente, numa perspectiva multimídia, que cada vez mais é importante. E, por fim, eixo da prática laboratorial, em que aí realmente eles vão integrar esses conhecimentos dentro de laboratórios das diversas mídias, das diversas editorias, colocando isso em prática. Bom, esses são os eixos. Só vou encerrar, então, como eu não vou até o fim, porque depois nós vamos falar das outras questões de estágio, de TCC, mas esses eixos e os conteúdos indicados, as competências apontadas, né, devem servir de guia para os colegiados dos cursos organizarem seus currículos. Isso não é um currículo mínimo. São diretrizes curriculares, ou seja, os colegiados têm liberdade para criar as disciplinas que acharem oportunas, necessárias, seguindo essas orientações gerais. Né? Isso aqui não é nome de disciplina, o que está apontado como conteúdo. São conteúdos que devem aparecer nas disciplinas, né? Com bom senso e adequando à realidade de cada curso, de cada região. Então, a ideia é essa, né? Existe uma grande liberdade, né? E existe algumas regras, tanto as indicações apontadas pelas diretrizes, como regras que aí são regras gerais da educação brasileira, que todas as escolas têm que seguir. Né? Bom, e o fundamental, então, que se espera é que se consiga com isso unir teoria e prática nos cursos de jornalismo, né? Que os estudantes enxerguem a relação entre uma coisa com outra, que não aprendam isso como coisas estanques, né? Que se consiga fazer essa ligação. Esse é o grande desafio dos nossos projetos pedagógicos. Eu vou ficar por aqui, depois no debate a gente complementa. Muito obrigada, professor.
passo a palavra à professora Valci, por favor. Fazer uma sugestão, né, que como a gente trouxe aí, de repente, depois disponibilizar, né, para quem veio, não sei se através da Socicom. Isso, seria interessante, né, porque daí a gente... Podemos disponibilizar no site do CJE? Também, Nosso né. webmaster está aqui presente. Seria interessante. Então, vou tentar também, eu já tinha feito mais ou menos para 15 minutos, mas vou tentar compensar o tempo que o professor Eduardo passou. Vamos ver se eu consigo. Mas até porque ele já tocou em questões... Só para fazer um preâmbulo, né, de explicar, porque poderia se achar o que a Federação Nacional do Jornalista e os sindicatos estão fazendo, né, nesse espaço que é muito mais acadêmico, muito mais de pesquisa, muito mais científico. E daí eu só lembrei, aqui a gente fez questão de lembrar, que a gente sempre esteve envolvido com a defesa da formação superior em jornalismo e com a sua qualidade. E que dentro da FENAGE e dos sindicatos a gente atribui igual importância às lutas, formulações e ações relativas à formação, com as nossas ações em relação à regulamentação, em relação à valorização da profissão, ao enfrentamento da violência contra o jornalista, precarização das relações de trabalho. A gente acha que todas essas questões estão ligadas, elas devem ser levadas em conjunto, e a gente nunca pode pensá-las nem agir em relação a elas de forma estanque ou compartimentada. Por isso que a gente está na luta da formação, pela formação em jornalismo, desde lá, o primeiro Congresso Nacional dos Jornalistas, em 1918. E no caso da FENAGE e dos sindicatos, a gente fez questão de listar ali quais são vamos dizer assim, as ações mais importantes. Por exemplo, a nossa defesa em relação à obrigatoriedade da formação, que é a nossa luta agora pelo diploma, e o fato de o diploma, né, a obrigatoriedade da formação superior específica em jornalismo, estar na nossa regulamentação, e que a gente está tentando recuperar. Até trouxemos aí material em relação a isso, umas camisetas que a gente vai distribuir, mas sempre, né, dando igual importância à qualidade do ensino. Não adianta nada lutar pelo diploma e não lutar pela qualidade do ensino. Por isso que nós temos o nosso programa de qualidade do ensino de jornalismo, que inclusive serviu também como base, foi uma das fontes onde a comissão de especialista foi retirar, né, algumas bases. Esse programa já tem quase há 20 anos, nós fizemos a primeira versão, já estamos na terceira versão, e a gente sempre, né, bate no peito e diz: nós somos a única categoria profissional que ousou propor um programa de qualidade de ensino, né? A categoria profissional, que devia estar lá só se preocupando com o salário, coisas assim, mas para a gente mostrar, né, como a categoria do jornalista e o movimento sindical dos jornalistas se move, qual é o entendimento que ela tem. E por isso, claro, a gente esteve aí e continua nas novas diretrizes curriculares, né, apoiando e participando ativamente. Aí só rapidamente dizer por que a FENAGE e os sindicatos defenderam, participaram desse processo e aplaudem e acham que nós avançamos na qualidade de formação com essas diretrizes. O professor Eduardo já citou várias críticas que tem, né, a essas novas diretrizes, mas por que nós achamos que elas avançam? Ainda podem avançar mais. No próximo processo, estaremos junto, né, com vocês, tentando avançar mais. Mas por quê? Porque foi feito com um processo extremamente democrático, né? Ele foi
né, eu acho que até hoje a formulação e a construção de novas diretrizes curriculares para o jornalismo, eu acho que foi o processo mais democrático que ocorreu até hoje. Então, todos participaram, e não só o campo do jornalismo, não só a área da comunicação, mas a sociedade como um todo foi chamada a participar, porque elas afirmam a especificidade do jornalismo, que é uma grande defesa da categoria, né, reconhecendo a necessidade de um curso autônomo mantido dentro da grande área da comunicação, que o professor Eduardo já se referiu. Elas contemplam as transformações do jornalismo, mas defendendo como função social de atender ao interesse público da sociedade, de ser bem e corretamente informada. Não cai na armadilha de que toda e qualquer comunicação é jornalismo. Apontam para o real equilíbrio entre teoria e prática, que eu acho que o professor Eduardo já ressaltou muito bem. Elas ressaltam o papel social do jornalismo e a importância da ética, né, a discussão ética. E, no nosso caso mais específico, né, por causa da nossa campanha, a gente acredita que elas fortalecem a volta da obrigatoriedade do diploma. Porque para formar profissionais realmente preparados para exercer este jornalismo, no caso da FENAGE e dos sindicatos, por isso que a gente defende que o diploma esteja, a obrigatoriedade do diploma esteja na nossa regulamentação. Porque a gente entende, assim como a sociedade, que somente a universidade tem condições e foi responsabilizada, foi avalizada pela sociedade para formar o profissional jornalista. Então, por isso a gente defende a formação superior específica e a sua obrigatoriedade. Bom, agora vou entrar aqui são os artigos que estão nas diretrizes referentes ao estágio, né, com os quais a gente concorda e acha que a partir deles, né, nós vamos dispor, e é isso que nós estamos colocando para os cursos, para a academia, nós vamos dispor um processo já longo que a FENAGE e os sindicatos têm, em vários estados, com várias universidades já, que nós já temos um programa de estágio, só que não é obrigatório, tanto que foi a nossa única divergência durante todo o processo das diretrizes, é que a FENAGE, eu acho que a gente pode, né, dizer e lembrar isso aí, a FENAGE e os sindicatos achavam que o estágio não deveria ser obrigatório. Nós sempre defendemos o estágio não obrigatório. Democraticamente perdemos, né, e democraticamente nós estamos aqui para ajudar a construir esse estágio curricular obrigatório. Então, nós estamos oferecendo o nosso programa, que já foi testado em projetos pilotos e deu certo. Claro, é o não obrigatório, mas tem muita coisa dentro do nosso programa de estágio, do nosso projeto de estágio acadêmico, que pode ser importado e pode basear os projetos que nós vamos ter que, nas nossas universidades, nos nossos cursos, agora construir para que os nossos alunos possam fazer cumprir o estágio obrigatório de até 200 horas, né? Então, ele até, inclusive, não tem diferenças em relação a tempo de estágio, a horas de estágio, ele não tem diferença em relação ao nosso não obrigatório. E é aí que a gente vai buscar a base. Claro que tem várias coisas que daí é para aquele outro estágio, que o estudante faz querendo, né, conhecer, complementar, que esperamos que seja isso, né, complementar a sua formação, e também a gente sabe, né, não adianta dizer que não, que a maioria dos nossos estudantes busca esse estágio como uma forma de complementar a sua renda, né, de conseguir ficar, né, na universidade, de não ter que ir para o mercado de trabalho, né, então, nesse sentido, a gente pode continuar usando o outro, o não obrigatório, mas importar muita coisa. Então, em relação a este programa de estágio que nós estamos oferecendo, está na página da FENAGE, vocês entram em departamentos,
ali acesso a departamentos, depois o departamento de educação, daí lá está o programa de estágio versão 2008, que é a última versão. Esse programa também, ele já tem quase 15 anos, a gente já o atualizou, a última atualização foi em 2008, agora a nossa diretora de educação da FENAGE está aí, a Carmen Pereira, Departamento de Educação, né, a gente já estava agora, para esse ano, a gente já prometeu, já fez no nosso planejamento estratégico da diretoria da FENAGE, uma das coisas que a gente tem que fazer, e a gente sempre convida a academia a participar, os professores, os estudantes, é uma atualização do nosso programa de estágio não obrigatório, né, 2008 para agora já está na hora de fazer uma nova versão. Mas o que nós destacamos, né, e que está no nosso programa de estágio e que nós achamos que tem que estar no projeto de estágio obrigatório? Efetivo cumprimento de finalidades didático-pedagógicas, né, porque o estágio não pode ser, era por isso que a gente, por um tempo, a gente foi contra o estágio, porque ele não pode servir para antecipar o ingresso dos estudantes que ainda não estão formados, que ainda não estão, né, o máximo possível capacitados, não pode antecipar o ingresso desses estudantes no mercado de trabalho. Que o estágio tem a mesma finalidade didático-pedagógica que ele tem a finalidade de complementar a formação. Né? Que a realização do estágio se dê nos 3 últimos semestres do curso. As diretrizes apontam os períodos finais, nós já vínhamos, né, batalhando pelos 3, ou seja, a partir do 6º semestre. Nesse sentido, até ressaltar que, em relação ao estágio, o Fórum Nacional de Professores de Jornalismo também tem um programa de estágio, que eles são semelhantes, muito semelhantes. Ele foi construído, né, com os professores nos congressos da FENAGE e os jornalistas nos encontros do FNPJ. A única diferença é que o do fórum prevê a partir do 5º semestre, do 5º período, e o entendimento dos profissionais, que seria a partir do 6º período, né? A delimitação do número de estagiários por redação ou empresa, a delimitação do tempo de estágio, né, no nosso programa a gente propõe que possa ser por um semestre, renovável, prorrogável por mais um semestre, né, que dá mais ou menos as 200 horas mínimas que, né, que estão previstas ali nas novas diretrizes. A garantia, daí esse é o nosso pedido, né, da área profissional, a garantia de não se firmar acordo para a realização de estágio com empresas que mantenham pessoas exercendo irregularmente a profissão em seus quadros, a existência de meios para assegurar o efetivo cumprimento do estabelecido na regulamentação acordada. E esse também é uma questão muito importante, que daí é uma solicitação que a gente faz aos cursos, né? A garantia de que o estágio não substituirá as exigências de manutenção de laboratórios pelas escolas, né? Porque às vezes daí a gente tira o laboratório e passa para a empresa, para a instituição. E a normatização, né, uma normatização bem rígida da utilização do material produzido pelos estagiários, justamente para que esses estagiários não se transformem em mão de obra explorada, né, e que esteja substituindo os profissionais. Não é uma questão de reserva de mercado, mas é uma questão de preservação da própria qualidade do jornalismo, né? Tem que ser um jornalista formado. Então, essas são as diretrizes gerais, né? Eu já disse que ela foi testada em vários projetos pilotos. Lembrar que, por lei, continua proibido o estágio. Essas são as diretrizes bem gerais, que, inclusive, essas que eu passei, inclusive, elas estão no nosso programa de qualidade de ensino. Está lá as premissas gerais, as diretrizes gerais. E vou terminar
também estão lá no nosso programa de estágio, daí essas diretrizes todas aprofundadas, inclusive com valor de bolsa, com tudo que tem que constar, para realmente a gente não transformar o estágio numa coisa que, né, que vá acabar prejudicando a profissão, vai acabar prejudicando o jornalismo, vai acabar prejudicando também a formação do estudante. Então, por fim, o que a gente trouxe aqui, o que a FENAGE trouxe, nós conclamamos a vocês, ao mesmo tempo em que batalham pela qualidade do ensino nas suas escolas, né, como agora a gente está junto com vocês aí na construção dessas novas diretrizes, colocar a FENAGE, todos os sindicatos, porque está dito ali nas diretrizes, inclusive, que especialmente para essa questão do estágio, tem que ouvir as entidades profissionais. Então, todos os sindicatos estão, no Brasil inteiro, os 31 sindicatos estão à disposição das escolas, daquele estado, daquela região, daquele município, para auxiliar. A FENAGE está orientando os sindicatos em relação a isso. Enquanto a gente faz isso junto com vocês, né, enquanto a gente batalha pela qualidade de ensino junto com vocês, a gente pede também que vocês cerrem fileiras com a gente pela aprovação da PEC do diploma, nesse enfrentamento que a gente está enfrentando aí, a violência contra o jornalista e o jornalismo, a precarização das nossas relações de trabalho, e aproveito, terminando, convidando todos vocês a participarem do 36º Congresso Nacional dos Jornalistas, que vai tratar sobre o jornalismo, o jornalista, a democracia, e já antecipadamente anunciar que nesse congresso, a gente sempre entrega nos congressos nacionais a comenda FENAGE, e o professor Marcos já foi convidado, já foi informado oficialmente, que é uma comenda que a gente entrega, a FENAGE entrega para um jornalista que tenha se destacado na defesa da profissão, na defesa do jornalismo. Esse ano, o nosso agraciado vai ser o professor José Marques de Mello, em função de todas as... Então, ele estará lá e convido todos vocês, vai ser um congresso que vai tratar de todas essas questões. Vamos ter uma mesa também sobre as diretrizes curriculares, vai estar a Mirna, vai estar a Cláudia Lago, o professor Eduardo Mendes vai estar lá também. Convido todo mundo para estar lá. É de 2 a 6 de abril em Maceió, já tem entrando pela página da FENAGE, já entra no site do Congresso, já tem inscrições abertas e tudo. Estão todos convidados. Obrigada. Então, por favor, passo a palavra para a professora Cláudia Lago. Por favor. Eu vou ser bem breve, prometo. Até porque acho que a questão do trabalho de conclusão de curso... primeiro um ponto. Eu acredito que... Eu não fiz parte da comissão, mas eu acredito que a questão... O pensamento que norteou a instalação do TCC nos moldes que a comissão propôs e que foi aceita pela comissão, pelo MEC, etc., é exatamente aquela perspectiva de você juntar teoria e prática. Então, o TCC passa a ser um trabalho, ou é encarado como um trabalho, em que o aluno vai articular o conhecimento teórico com a prática que ele teve durante o curso, né? Então, me parece que essa é a premissa do TCC. Nesse sentido, é muito importante. Tá? Eu acho que isso fica claro quando, por exemplo, o TCC, no artigo 11, é um artigo com 3 parágrafos que falam sobre o TCC, quando ele coloca que o TCC é um trabalho, um componente curricular obrigatório, realizado sob a supervisão docente, avaliado por uma banca examinadora formada por docentes, tá? Sendo possível também a participação de jornalistas profissionais. O TCC pode se constituir em um trabalho prático de cunho jornalístico ou de reflexão teórica sobre temas relacionados à atividade jornalística. A proposta inicial da comissão é que fosse um trabalho prático, não
não cabia a ideia da monografia, né? Isso foi incorporado a partir de sugestões nesse processo de debate democrático que houve da implantação das diretrizes e passou a ser permitido também a reflexão teórica, né? Mesmo que o TCC tenha um cunho prático, não seja necessariamente uma reflexão teórica, ele tem que vir necessariamente acompanhado por um relatório, memorial ou monografia de reflexão crítica sobre sua execução. Ou seja, fica claro que a ideia é unir conhecimentos teóricos com conhecimentos práticos, sem fazer essa distinção, tá? Então, nesse sentido, acho que o TCC é extremamente importante, a maneira como ele foi colocado nas diretrizes é muito importante. Existe uma cláusula que diz que cada entidade educativa vai ser responsável por criar mecanismos internos de adequação de produção do TCC, né? Mas, enfim, ele já dá esse norte, tá? Então, eu acho que não há muito o que discutir no sentido da compreensão do que está sendo posto em relação ao TCC. O que eu acho que vai ser necessário discutir, e eu já vou adiantar um pouco essa discussão, é um pequeno trecho do artigo 11 inicial que diz que o trabalho de conclusão de curso é componente curricular obrigatório, até aí tudo bem, a ser desenvolvido individualmente, realizado sob a supervisão docente, etc, etc. Há um problema concreto, a gente vai ter que ver como organiza isso, eu acho que essa reunião deve avançar nesse sentido, e isso aqui espelha um pouco aquilo que eu falei já hoje de manhã, na reunião que precedeu essa, sobre uma tentativa de diretrizes curriculares para rádio, TV e internet. Estou ficando meio monotemática, mas eu acho que, assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu sempre vou falar isso enquanto essa discussão não for uma discussão realmente incorporada entre todos nós, que é uma distinção profunda que existe nesse país entre o que é o ensino nas universidades públicas e o que é o ensino nas universidades privadas. Eu faço parte de universidade privada, eu sei o que é a realidade do dia a dia de uma universidade privada e existem questões muito concretas para viabilizar, por exemplo, o acompanhamento necessário de um TCC individual com turmas de 80, 60, 70 alunos. Existe uma questão pragmática mesmo, né? Tanto que as universidades privadas tendem a fazer TCCs coletivos, o que significa que os alunos, em vez de fazerem uma reportagem, eles fazem uma grande reportagem em equipe, eles fazem um livro-reportagem, eles fazem um documentário, eles fazem um programa de rádio jornalístico, eles fazem várias coisas que são além de um pequeno produto que um jornalista individualmente poderia fazer, né? Enfim, eu acho que, do ponto de vista das diretrizes, a necessidade de um TCC, como esse momento de você poder avaliar realmente a junção teórico-prática, é fundamental. A obrigatoriedade deles ter todo um acompanhamento do docente, a possibilidade dele ser uma monografia, caso a tendência, a vocação do aluno seja para o desenvolvimento científico, também é extremamente importante, né? Que ele seja... que o fruto desse TCC seja uma monografia, seja um trabalho prático, tenha um relatório teórico avaliando, fundamental, que ele seja apresentado em banca também, e uma banca que, inclusive, possa contar com profissionais de mercado, que também é extremamente importante, e os nossos alunos querem, gostam, fazem questão disso, né? A gente tem bancas de TCC e muitos alunos pedem para trazer jornalistas profissionais para avaliar o trabalho deles, porque eles querem, além dos professores, jornalistas profissionais também de mercado mesmo, avaliando o trabalho. Eu acho que o que tem que se discutir é como isso vai ser operacionalizado nesses dois ambientes que nós temos e que são tão diferentes, tão distintos e, às vezes, eu penso inconciliáveis. Okay. Muito obrigada, professora. Então, professora Nina, por favor. Bem, boa tarde novamente. Eu vou ser bem breve também, acho que não vou usar os 15 minutos. Mas porque eu acho que o debate, né, e a ansiedade por debater é muito maior do que a gente ficar falando aqui, né? Esse debate, na verdade, tem acontecido nas listas de discussões do fórum,
né, do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, falarei mais alto, que estava pedindo lá atrás. Né? Então, a gente está fazendo essa discussão. Melhorou? A gente está fazendo essa discussão e participando, né? Na verdade, eu participo do fórum há um bom tempo, mas quando se começou a elaborar esse documento, né, pela comissão, inclusive o professor Viseu, que foi representante do fórum nessa comissão que elaborou o documento das diretrizes, eu estava ainda como vice-diretora de comunicação, então isso foi, né, encabeçado pelo professor Edson Spentoff e depois pelo professor Sérgio Gadini. Então, eles tiveram uma participação muito mais intensa nesse processo de elaboração, de discussão para a elaboração do documento e de todas as consultas públicas que foram realizadas. Então, o fórum participou de tudo isso, né, sempre tentando ver a participação do corpo docente nesse processo. Né. Com relação a isso, então, sobre o corpo docente, eu gostaria de falar que os professores jornalistas têm se manifestado bastante na lista, e o fórum, desde a implementação, desde o ano passado, o fórum, a gente estava discutindo bem, né, junto com a SBPJ e com a FENAGE, mas principalmente com a SBPJ, para a gente abrir um espaço para receber as dúvidas dos professores e coordenadores que estão em processo de reelaboração, de adaptação dos projetos pedagógicos, para poder levar para o MEC, né, questões pontuais, né, de ordem mais prática mesmo, de aplicação, que eu acho que a Rosemary hoje vai nos ajudar bastante com esse exercício, né, que está sendo proposto aqui nesse roteiro, né, deste encontro. Então, eu só gostaria de reafirmar que o fórum continua aberto para receber essas dúvidas e sugestões, e que nós vamos discutir no Encontro Nacional de Professores de Jornalismo. O tema central serão as diretrizes. Então, também teremos aí outros ambientes e espaços e oportunidades para discutir sobre as diretrizes. Vai ser em abril, também em abril, então a FENAGE no início e o fórum no final de abril. Entre os dias 24 e 26 vai ser em Curitiba, na Universidade Positivo, que a professora Zaclise está aqui. Então, ela nos está sendo a responsável pela organização lá. Agradeço também publicamente pela força. Né? Outra coisa que eu acho que é importante falar sobre a questão do corpo docente é a participação dos docentes nas discussões dos projetos pedagógicos. Né? Então, acho que todos, aqui a maioria acho que está como coordenador ou representando a coordenação, mas a importância dos professores conhecerem as diretrizes e discutirem e verem de que maneira elas podem ser aplicadas, né, em cada universidade. Né? Conhecer as realidades regionais, que inclusive são uma prerrogativa, é uma prerrogativa das diretrizes, né? Não é uma imposição, olha, tem que ser assim. Né? Pode ser assim e vamos avaliar a sua condição regional para ver o que dá para fazer. Então, acho que a gente incentiva a participação dos professores nesse processo. Consideramos importante a formação profissional em jornalismo dos docentes que lidam com as disciplinas prático-laboratoriais, né? Então, e a importância também dos professores terem uma vivência prática jornalística para as disciplinas específicas, laboratoriais. Então, não, né, porque é aquela coisa de saber você conhecer da área profissional para você ajudar a formar um profissional também. Então, é uma questão que eu acho que a gente precisa levar em consideração. Né? Inclusive que isso é valorizado pelo MEC também nas avaliações. Né? Não é que a gente vai fazer para ser bem avaliado pelo MEC, não é isso. Mas é de considerar importante essa formação profissional do professor que está atuando nessa parte. Né? Ele conhece daquilo que ele está falando. Né? E também, quanto ao estágio que a professora Valci estava falando, da participação, nós temos um caso específico lá na Federal de Berlândia, o nosso estágio obrigatório desde a criação do curso, faz 5 anos, da participação também dos docentes no processo de estágio.
Então, o corpo docente também é importante ele participar das discussões de como vai ser essa implementação do estágio obrigatório. Então, como se vai dar o trabalho de orientação desse professor, orientação, coordenador de estágio, vai ter ou não vai ter, que também é uma discussão que a gente tem localmente, mas que eu acho que é uma possibilidade de pensar, né, sobre a possibilidade de ter um coordenador de estágio no curso, porque isso facilita também esse professor pensar, acompanhar como está se dando isso, ter esse diálogo com os sindicatos e com a FENAGE, né, com o setor de estágio da universidade, caso tenha um setor específico de estágio. Então, assim, são várias as frentes aí que os professores precisam lidar, além da questão didática mesmo e do acompanhamento do estágio no seu desenvolvimento, para garantir que tenha o caráter pedagógico do estágio e não que seja simplesmente uma mão de obra barata nas empresas de comunicação e até nas instituições. Então é isso. Obrigada. Muito obrigada, professora. Então, por favor, professora Rosemary, tenha a palavra. Boa tarde a todos. Queria colocar, inicialmente, apresentar que universidade é essa, né, que tem essa ousadia, né, de implantar o primeiro curso que assume integralmente as novas diretrizes. É importante apresentar isso, porque a gente não assume por uma facilidade em que a gente via no passado das diretrizes camisa de força, que simplesmente se pegava, copiava, colava e aí estava resolvido. Na verdade, é um trabalho que a gente realiza. A comissão desse curso, cuja aula inaugural é no próximo dia 6 de março, com a presença aqui honrosa do professor Marques, lá em Blumenau, essa comissão foi instituída exatamente há um ano atrás, em fevereiro, e começamos a trabalhar. Embora um trabalho que retoma 6 projetos anteriores, um deles há 10 anos atrás de que eu participei, e que a gente vai retomando para poder, então, ver o que é possível. E quando setembro o ministro homologa as diretrizes, a gente já estava com um trabalho amadurecido e só acompanhando se poderia lançar com toda aquela angústia que todos tinham pelo Brasil, né? E para que a gente pudesse ter feito isso, foi muito importante todos os interlocutores que a gente teve, que quando a gente solicitava, generosamente, sempre disponíveis, nos orientavam, né? Pessoas que eu não vou conseguir nomear todos, mas pessoas que estão em entidades como essa que é abrigada pela Socicom. Se não fosse essas entidades e essas pessoas que trabalham como missionários nessa formação, na nossa área, com certeza a gente não teria essa coragem, né, de implantar e estar aqui apresentando hoje, né? E nesta universidade, porque aí acho importante até essa colocação que a Cláudia colocou, esse conflito entre instituições públicas ou privadas. A FURB é uma instituição nem barro nem tijolo, eu sempre digo, tá? Porque a FURB é uma autarquia municipal, ou seja, uma instituição pública, né? Eu sou uma servidora pública, sem fundo de garantia, tá, que passa o orçamento pela Câmara de Vereadores como uma instituição pública, tal como de instituições federais, com a diferença que o município não tem o aporte financeiro para tudo que a gente tem que cumprir, né? Temos lá 4 doutorados, mestrados, fazemos o que uma instituição pública deve fazer. Porém, as mensalidades são pagas pelos estudantes, e bem pagas. O curso de jornalismo começa com uma mensalidade em torno de R$ 900. Tá? Então, nós temos a realidade de pública e com alguns problemas que talvez a professora entende que é uma instituição que depende da racionalidade financeira para se implantar, tem. Atenção, não confundo com as comunitárias, que quando eu falo, o pessoal, já sei, a questão das comunitárias, né? Não, não é comunitária, é pública, tá? Licitação, concurso, né? Porém, com uma mensalidade no valor de R$ 900. É raro isso no Brasil, eu não conheço outra instituição nesse porte. Temos municipais, outras, mas não com uma mensalidade nessa diferenciada. E dentro desse problema todo, então, a gente trabalhou com as novas diretrizes, que pareceu bastante tranquilo de trabalhar, diferente daquele entendimento de diretrizes do passado, né, dada a flexibilidade que já foi aqui colocada.
para não me repetir, e me pediram que eu apresentasse a grade curricular, né, que resultou, então, na matriz, para ver que aqui são todos pesquisadores, professores, entendem, acho que ao botar um olho numa grade, já começam a ver como é que é a ordem de problemas que a gente tem, e poderia, então, abordar isso. Eu vou passando as disciplinas e depois eu paro em foco de créditos, alguma coisa, e no final, que provavelmente é o maior problema. Então, vou ler as disciplinas de primeira fase à última, né? Então, começa a apuração escrita jornalística 1. Em cada fase, vocês vão ver que a apuração escrita jornalística aparece com umas mudanças, né? Ou é a espinha dorsal do curso. Teorias da comunicação 1, fotografia 1, universidade, ciência e pesquisa, mídia regional, história do jornalismo. É isso que começa agora nesse semestre. Segundo, apuração escrita jornalística 2, teorias do jornalismo, jornalismo digital, teorias sociológicas e jornalismo, fotojornalismo, optativa. E 3, laboratório de apuração e escrita jornalística, som, laboratório de apuração e escrita jornalística, imagem, filosofia do jornalismo, pesquisa aplicada ao jornalismo, jornalismo em plataformas multimídia, jornalismo internacional. Quarta fase, laboratório de apuração e escrita jornalística web, telejornalismo 1, comunicação e desenvolvimento, gêneros jornalísticos, desafios sociais contemporâneos, radiojornalismo 1. Quinta, laboratório de entrevista no jornalismo, tópicos especiais, radiojornalismo 2, ética no jornalismo, jornalismo especializado, telejornalismo 2. 6. Laboratório de escrita jornalística colaborativa, planejamento visual para jornalismo, empreendedorismo e gestão em comunicação, jornalismo comunitário, uma eletiva, de qualquer do rol da universidade, qualquer curso, antropologia e jornalismo. 7. Laboratório de jornalismo científico, teoria e métodos de pesquisa em comunicação, legislação em jornalismo, assessoria de comunicação, web design no jornalismo, estágio obrigatório 1. 8. Trabalho de conclusão de curso em jornalismo, estágio obrigatório 2, diálogos com o mercado da comunicação, perspectivas jornalísticas atualizadas. Então, é um curso alternado, começa esse semestre noturno, no próximo matutino, de formas que a gente tenha, né, possibilidade alternada, inclusive com o curso de publicidade. A gente já tem na Universidade Regional de Blumenau o curso de publicidade e propaganda, que foi o primeiro de Santa Catarina. Tem 23 anos. Agora nós vamos ter jornalismo. Então, a gente alterna com o curso, a entrada noturna e a matutino. Em termos de créditos, né, que é uma preocupação, as horas, nós vamos nas 3.000 horas. Ali está 3.672, porque são horas-aula de 50 minutos, né, 3.000 horas relógio equivale a 3.600 horas-aula de 50 minutos. Tem 72 porque temos ainda educação física que temos que colocar, né, dentro dos créditos de acordo com o PPI da universidade. Na oitava fase, essa questão do TCC e estágio. Temos estágio 1 na sétima fase como uma apresentação do campo do trabalho. É uma disciplina em forma de seminário para apresentar o campo do trabalho e perspectivar o que ele vai ter na oitava fase. Na oitava fase, temos TCC com 180 horas e o estágio 2 com 288. Isso significa, sim, TCC, um aluno, um orientador. E mais o estágio, tá? É com uma coordenação. Então, nós não estamos, uma coisa não substitui outra. A gente entende que TCC é um trabalho para iniciação científica, uma reflexão monográfica, assim como a gente já tem na publicidade. Né? Então, a gente se inspirou nas diretrizes e o PPI da universidade, que já tem essa lógica dentro do curso de publicidade. O projeto experimental é um lugar de produtos laboratoriais. E o TCC é o lugar da monografia. Então, a gente conseguiu, dentro dos créditos mínimos, garantir essa possibilidade.
e mais daí com outras 2 disciplinas, uma que é diálogos com o mercado da comunicação, onde a gente vai estar criando seminários para dialogar, né, com jornalistas e empresários locais, inclusive para estar com eles pensando como está se dando aquele estágio, né, que vai ter uma coordenação e o aluno lá no mercado. E outra chamada Perspectivas Jornalísticas Atualizadas, com educação à distância também dentro dessas perspectivas, para que a gente, a cada turma, a gente faça uma atualização de perspectivas. Então, quando esse aluno que começa hoje chegar lá na 8ª fase, muita coisa terá mudado no universo do jornalismo e das tecnologias. Então, esse professor vai estar recuperando esse processo desses 4 anos, inclusive com a educação à distância, com esses mecanismos também de interação, e para estar atualizando sempre, para cada turma. Então, essa é a abertura prevista, está na ementa dessa disciplina. Bem, eu acho que com essa apresentação, não sei se o tempo está bem, minimamente para depois talvez entrar em alguma discussão, né? Que eu tentei resumir assim. Pode ser. Obrigada. Bom, eu agora passo a palavra para a professora Margarida. Nós vamos entrar direto numa fase de troca de debates. Eu solicitei ao professor Eugênio que estivesse aqui monitorando, ou seja, vendo as inscrições nesse debate e mediando. E, por favor, professora Margarida, pode assumir. Eu vou sair daqui. Deixa ela vai ter que vai continuar. Nós tivemos já um primeiro momento que foi de apresentação de vários, já temos vários subsídios. Eu acredito que todos vocês aqui, muitos estão com muita vontade de fazer pergunta, de dar opinião, então agora é o momento. Então nós vamos fazer direto, né, iniciar diretamente já os debates. Eu pediria ao professor Eugênio para vir compor a mesa, pediria a Mirna, se ela puder, e a Rosimeire também. E eu convidaria para fazer parte da mesa o professor Eduardo Médici, como membro da comissão de especialista, que conhece muito bem o documento, professor Chaparro, também para... Aí você está representando a comissão. Eu gostaria de esclarecer também que os demais integrantes, né, da comissão de especialistas, todos foram convidados, muitos lamentaram, uns com problema de saúde, o caso do Viseu, e outros que não puderam comparecer, mas que foram unânimes em dizer que eles estariam muito bem representados pelo professor Marques, pelo professor Eduardo e professor Chaparro.